Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. E, gente, hoje, depois de muito tempo, aliás, eu tenho dito isso, que esse ano eu tô colocando em dia. Assim, as conversas estavam lá no caderninho, na programação, tô atualizando tudo, né? Isso já me deixa muito feliz. E hoje a gente tem a grata satisfação de estar recebendo, né, para essa conversa Adriana Mondadori, que é, na verdade, uma pessoa que faz umas escritas muito interessantes que a gente vai conversar com vocês, compartilhar. Mas antes, como sempre, né, eu lembro por aqui, curtam, compartilhem. Quem está chegando pela primeira vez, já aproveita e te inscreve aqui no canal, nos apoie, nos ajude a difundir, né, esse canal, que é a expressão, né, de poder trabalhar arte, fomentar, sensibilizar, fortalecer, dar um acento à arte como promoção da vida, saúde mental e espiritualidade. Mas, Adriana, seja bem-vinda! Seja bem-vinda! O prazer é todo meu. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? Acho sempre é muito interessante falar sobre literatura, falar sobre sexualidade, né? Tantas coisas escondidas, né, Patrícia, que a gente assim acaba que deixando. Eu acho que não é um assunto assim para se colocar numa roda de conversa, e na verdade né? Exatamente. Então, te agradeço as pessoas que vão nos assistir também, né? Com certeza. E espero que seja um papo bem prazeroso, bem agradável. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Eu acho que a tua escrita permeia assuntos, como tu tá dizendo, né? Ela já tá dando spoiler, né? Aqui, de chegada, de início, né? Que muitas vezes a gente realmente ainda é tabu. Parece que não. Muito. Parece, mas tem. Mas tem, né? Ainda tem tabus, a gente tem dificuldade de falar sobre alguns temas, né? E isso nos atrapalha muito, porque assim a gente não se conhece direito, né? Não consegue perceber o que pode ser algo interessante para o outro também, né? Exatamente. Então passa por uma série de coisas que é bem importante. Acho que é a primeira vez, inclusive, que tem uma escritora que traz esse enfoque também na sua escrita, né? Não é só, mas traz esse enfoque na sua escrita, que é muito pertinente, né? Muito importante para os homens e principalmente para as mulheres. Exatamente. Para as mulheres. Mas eu acho que antes de a gente entrar diretamente nos livros, gostaria muito que tu compartilhasse com a gente a tua trajetória, como é que desperta em ti o desejo da escrita, né? Que eu acho que isso é uma pergunta que sempre, todo mundo que vem aqui, a gente acaba perguntando, porque é diferente o processo para cada pessoa. Existem algumas similaridades, né? Mas é diferente o processo para cada um. Bom, eu acho que muitas de nós tivemos diários, né? Então eu não sou diferente. E eu comecei o meu diário justamente na fase das descobertas, né? Dessa questão lá na adolescência. E das descobertas dessa questão da sexualidade, né? E aí eu começava a fazer anotações. Quando tinha questões de olhares, quando tinha um toque, tudo que eu sentia, né? Eu não despejava no meu diário as minhas questões, assim, os meus problemas, digamos assim, né? Era essa escrita que eu fazia no meu diário. Olha, já era bem avançada, porque, enfim, né? E eu sou de uma geração que nós não tínhamos com a conversa, né, com os pais. Os terapeutas estavam chegando também, né? A terapia não era acessível a todo mundo, assim. Eu morava no interior, então para poder conversar bastante sobre aquilo que a gente estava sentindo em todos os sintomas, no geral, né?
Mas, então, e assim, eu não tinha essa conversa. Então, era na escrita, né? Acabava aparecendo. Que acabava aparecendo, escondido, óbvio, né? Tudo escondido. E algumas leituras, né? Buscar literatura, né? Sobre isso. Aí uma das primeiras que eu li foi a Anaí, né? E ela tem uma escrita bem erótica. Mas aí foi indo. É só isso, uma coisinha ali de descobertas, de adolescência. Depois eu fui para a área financeira. Né? Eu sou economista de formação, comecei a trabalhar em banco e me aposentei trabalhando em banco. E aí a carreira, os filhos, né? E a escrita foi ficando meio de lado, assim, porque não tinha muito tempo, né, Patrícia? Era uma coisa assim que como não era assim uma necessidade, aquela coisa, porque tem gente que escreve assim por uma necessidade muito grande de precisar colocar, né? No meu caso não era assim. Sempre escrever para mim foi um prazer. Eu escrevo por prazer, sabe? E não porque eu tenho que despejar alguma coisa agora. É por prazer. Então, foi ficando. Né? E aí, aí depois ali dos 50 anos, aquela coisa assim, pensando já numa aposentadoria, mas acho que comecei a reler, né, ou buscar literatura, sempre li bastante, mas assim, comecei a buscar mais literaturas nessa linha, ver o que estava rolando, assim. E nesse período todo, claro que as minhas conversas, sempre nas rodas de amigos, sempre me levava para esse rumo, né, de conversar. Eu sempre queria saber daí, né, me conta como é que foi, não sei o quê. Mas eu não tinha muita, não andava muito, assim, não que eu quisesse saber da vida sexual, mas eu queria trocar, né, eu queria trocar, eu queria entender. E aí eu pensei, eu comecei a procurar escrita, fiz um curso de formação, fiz outros cursos de escrita criativa, comecei com a poesia, né? Sempre pensando no subtexto, porque o assunto é uma coisa de subtexto, então fui para poesia e tal. Aí fiz uma oficina, fiz outra, fui fazendo outra, fui lendo, e disse, bom, comecei a escrever umas poesias eróticas, né? E daí surgiu o meu primeiro livro, né? Que são poemas, né? E aí comecei e fui indo. Assim, não, é sobre isso que eu quero escrever. Comecei a conversar com algumas mulheres, que no primeiro livro também eu fiz algumas entrevistas, né, assim, porque eu queria entender um pouco mais. E aí disse, bom, agora eu vou seguir, é isso que eu quero falar, é essa revolução que eu quero fazer. É interessante, né? Eu tô aqui me cutucando para mostrar o livro, né? Eu vou mostrar a capa do livro, o nome do livro, mas e acho assim que tem várias coisas que enquanto eu estava dizendo, eu fui me remetendo também ao meu processo, né? Da conversa sobre a sexualidade, né? E de como isso apareceu de alguma forma na minha caminhada, né? Que não era no diário, né? Porque eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, também era um tabu, não existia, assim, né? Mas permeava leituras picantes, muitas vezes a gente procurava um livrinho assim, picante, né? Para ver, e aquilo era interessante fazer mas era tudo muito escondido, muito velado, né? Porque puxa, se descobrirem isso, pronto. Foi fogo no parquinho, né? Porque era assim naquela época. Hoje a gente está aqui, inclusive, tentando falar sobre isso, querendo dar um acento sobre isso, assim como vem se falando, né? Mais sobre isso. Estamos avançando. Sendo um tabu ainda, a gente está avançando. E o primeiro, então, livro é Clitória. O Clitória é o meu livro de lançamento, né, que são poesias. E eu pensei, o que eu vou escrever, né, Patrícia, sobre o assunto, né? Para a gente poder fazer um livro, a gente tem que ter, né,
Aí eu pensei em o que nós sentimos quando a gente tem um orgasmo. Qual a sensação daqueles segundos, né? Daí eu comecei a conversar com algumas mulheres, perguntei quem é que toparia uma conversa assim, e começou a vir, eu quero falar, eu isso, aquilo, mas aí sempre eu vou colocar no livro, né? Não vai ter assim o nome sim, porque isso era uma coisa depoimento de, né? E aí foi interessante que é difícil dizer o que se sente, né? E para cada mulher, né? Para cada homem é diferente. Então, as poesias foram se construindo nesse mundinho, assim, né? De conversas com as mulheres, de leituras, de tentar, assim, transpor nas poesias o que é essa sensação tão maravilhosa, né? A grandeza dessa sensação em pouquíssimos segundos, né? Então aí saiu, e aí ele tem o Clitória, ele tem uma... o nome vem de existe uma flor que ela se assemelha a uma vulva, que se chama Clitória, né? O nome de fantasia dela. E um dia foi por nada lendo isso, assim, bom, tá aí o nome do livro. Eu nem tinha os poemas ainda, mas esse era o nome que... mas tinha um começo, ó. Tinha um desejo de poder escrever, né? Tinha já uma história que remetia a esse desejo da escrita, né? Então o título acaba sendo uma consequência disso, mesmo que ainda não tivesse conteúdo aqui, né? Mas tinha assim já uma linha condutora, né? E trazendo em poesia, o que é algo muito interessante, né? Porque realmente poder falar da sexualidade, poder falar do orgasmo, né? Poder falar do orgasmo que é do corpo como um todo, que não é, né? Que não é somente ligado a uma determinada parte ou outra, mas a gente entender esse contexto, ele é muito amplo, enfim, né? E é de uma particularidade de cada pessoa de fato, né? Porque conversar sobre isso, tentar traduzir dentro de um livro, também tem muito essa coisa do respeito, do sagrado que é daquela pessoa, assim como é pra gente, né? Sem banalizar, porque também a gente vê hoje, eu não sei, talvez seja uma linha tênue agora aqui conversando, né? Porque você sabe, né? Eu vou já, né? A mil aqui. A minha cabecinha parece que assim, calma, radar, calma, terra chamando, né? Mas é uma linha tênue para banalização. E é uma coisa tão bonita, né? O sexo é uma coisa tão bonita. Exatamente. Então, realmente isso tem muito sentido isso que tu fala. E aí nesse livro também eu fiz alguns desenhos. Eu não sou desenhista, sou até péssima desenhista. Mas não sei, comecei a fazer uns rabiscos, inclusive a capa é minha, né, também. Que linda, né? Muito linda essa capa. E aí saiu o Clitória. E tem também, é muito interessante também, porque tu acaba usando o que é algo que é muito importante, às vezes na escrita, né? De dar acentos, né? E o movimento, né? E a respiração. Eu vou mostrar uma nesse momento. Então, o movimento que é o movimento que a poesia, assim, que quem está escrevendo quer nos convocar, né? Então, é um movimento da escrita, é um movimento, deixa eu achar aqui que eu recém vi, do desenho, né? Então, tudo para que se possa entrar em conexão com esse mundo.
Exatamente. Não é só ler, não é só. Não, é sentir mesmo, porque é isso. É passar por uma sensação, né? E o que aquela sensação vai despertar, que sentimento vem a partir daquilo, né? Que é o envolvimento que o escritor muitas vezes quer provocar, que a gente como um ser, né? Político, nós somos um ser político, queremos convidar, né, os outros a refletirem. Né? Então, acho que é muito bonita o livro, assim, porque tu faz esse movimento, né? Enfim, fora a escrita, enfim, né? O interessante da escrita erótica, eu sempre digo assim, que a gente consegue trabalhar com os 5 sentidos, né? Envolve essa questão. Isso é muito legal quando a gente coloca na escrita e que na leitura vai se transformar em sensações. Claro que a escrita toda ela faz isso, né? Mas na escrita erótica a gente consegue muito bem destacar os sentidos, sabe? Né, o olfato, a visão, o tato. A gente trabalha muito com essas questões, assim. Porque é o que vai levar para o mundo da imaginação. Porque no nosso mundo da imaginação, também na questão sexual, nas fantasias, né? Sim. Eu também acho, assim, e eu tento colocar isso na minha escrita, que a gente tem digamos assim, duas situações. A nossa imaginação, a nossa fantasia que a gente pode alcançar, a gente pode realizar, né? E também tem aquela, assim, que tem que ficar no mundo da fantasia, né? Que é uma coisa que a gente viaja e diz, não, isso aqui eu nunca vou fazer. Mas eu posso imaginar, eu posso, né, fechar os olhos. Isso. Né? E eu acho que a fantasia sexual tem disso. Aquilo que a gente pode... não, um dia eu quero fazer isso, vou fazer. Não, isso aqui, eu me excito com isso, mas assim, quero que fique no mundo da minha imaginação. E aí, pode ser que isso aqui, que pra mim vai ficar no mundo da imaginação, pode ser que pra ti não. Claro. E aí, aí cada um é livre pra mas aí é que tá. Pra decidir, né? Mas eu acho que essa é a questão. O quanto que nós conseguimos nos dar conta disso. Para entender também o nosso movimento. Não, isso para mim vai ficar no meu campo da imaginação. Isso eu quero fazer. Eu tenho desejo de fazer, né? Então, a gente também está vivendo num mundo que ele está muito caótico. Sim. As coisas se misturam e nem sempre a gente tem esse discernimento, né? Por isso, aí eu sempre acabo trazendo essa questão, é algo inevitável para mim, da preocupação, inclusive, com as crianças e com os adolescentes, mas aí os adolescentes já têm moda, mas com as crianças, como é que nós estamos cuidando dessas crianças em relação ao desenvolvimento da sua sexualidade? Será que às vezes a gente não está hiperestimulando algumas coisas que elas nem têm a condição de perceber? Porque talvez nós não estejamos preparados também para isso. Né? Exatamente. Porque a gente está confuso, a gente acha que está muito legal determinadas coisas. Às vezes não. Não está legal. Entender o que é o limite, né? Exatamente. Exatamente. Mas para isso a gente tem que ter espaços locais para poder conversar sobre isso, para poder trocar sobre isso, né? Para poder refletir exatamente como é que é para mim, né? Isso hoje é tranquilo conversar sobre isso aqui. Eu nem vermelha tô ficando, né? Mas há anos atrás, Jesus acende a luz. Então, assim, tu pensa, a gente vem de uma geração que é assim como tu estás falando, né? Aí, a gente tá hoje num mundo que existe essa liberação da conversa, a liberação sexual e tudo mais. E aí tem nós entrando lá nos 50 e poucos anos, na menopausa. Como é que nós, com aquela geração, com aquela nossa educação,
E com a nossa maturidade hoje para falar desse assunto, como é que a gente encara isso, né? Exatamente. Então, para nós também, assim, é uma questão, assim, desafiadora, né? De tu pensar, não, eu quero isso, não, mas isso eu não quero. E acho que essa questão dos desejos, assim, ainda está muito reprimida, né? Por conta do quê? Por conta da nossa educação, por conta da rotulação, do nosso medo, assim, as mulheres desde sempre são muito rotuladas, né? Continua sendo, a gente anda, né? Os tempos passam, mas parece que isso não se resolve. É verdade, isso é uma grande verdade. Então a gente está sempre sendo assim, ou é porque, ou nunca tá bom, sabe? Ou se veste assim, ou se veste assado, ou pinta o cabelo ou não pinta, né? Poxa, a gente precisa viver, né? É só isso que a gente quer viver, né? Viver. Mas o nosso mundo, ele é de rótulos mesmo, né? A gente vive, parece, com um carimbo o tempo inteiro, querendo rotular e os rótulos como uma forma também de segregação, né? E aí, nesse sentido, bem, na saúde mental, a gente conhece muito bem isso, né? O quanto que os rótulos, eles vão, muitas vezes, separando, né, para separar. Então, a nossa sociedade vive com isso. E aí, o que a gente muitas vezes quer é viver mesmo, como tu está dizendo, né? E viver compreendendo, tendo consciência. E a gente só tem essa consciência se a gente reflete. A escolha, ela pressupõe uma consciência que pressupõe essa reflexão. Se não, será que é mesmo uma decisão? Eu acho que não é assim, tu dizer, hoje eu vou fazer isso, a partir de agora eu vou fazer. Eu acho que é uma série de coisas, né? É o amadurecimento, as escolhas, né? O tipo de parceria que se tem, né? Para de seguir aquele caminho que tu quer seguir, né? Então, acho que isso em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Porque às vezes a gente quer seguir um caminho na vida, mas não pode, porque tu tem uma parceria, um parceiro, uma parceira que não quer, ou tu tem os teus filhos, então tu não pode sair pelo mundo afora, né? Quer dizer, não é que não pode, tem limitações, né? Então, acho que depende de todas as circunstâncias, né, da vida, né? Sim. Do que a gente vai querer fazer. É um convite, na verdade, a refletir sobre isso, e eu acho que é muito interessante poder trazer isso a partir mesmo da escrita, né? Porque o ler vai fazendo esse despertar da gente, essa coisa da imaginação que tu traz, né? Então, muitas vezes, se eu não consigo conversar com alguém sobre isso, ainda isso é para mim, é difícil, enfim, às vezes o ler nos ajuda, né? Nos mostra caminhos, ou pelo menos nos instiga a algo, né? Eu tive muito retorno de mulheres do clitóris, assim, sabe? E porque escrevi, nem todas leram o livro, mas o fato de saber que uma mulher escreveu um livro, né, uma poesia que falava sobre isso, que tem esse nome, né, esse título, e aí eu faço algumas postagens nas redes sociais e escrevo poesias. Eu também uso a minha imagem, né? Assim, eu gosto assim dessa questão sensual, mas eu levo sempre para um lugar assim mais bonito da sensualidade, né? Da sensualidade poética, né? Da fotografia. E eu percebi que muitas mulheres voltam a ver uma mensagem assim, de que elas começaram a se sentir à vontade
né? E elas queriam conversar sobre o assunto. Às vezes mulheres que eu não conhecia. Eu sou uma escritora, eu não sou uma sexóloga. Eu tinha situações assim que, tipo, olha, aqui eu acho que tu tem que seguir, né, para uma pessoa né, que possa te ajudar nesse sentido. E outros que simplesmente queriam falar alguma coisa, né? E isso foi interessante, porque assim, a gente nunca sabe aonde a nossa escrita alcança. Até onde ela vai, a gente não imagina, a gente acha que ela está ali, ela está longe, sabe? É verdade. E isso foi muito interessante, assim, volta e meia uma mensagem lá da pessoa que ou leu, ou se identificou, ou simplesmente me acompanha ali, né, e se sente à vontade para falar alguma coisa. Né? Porque, tipo, já tive relatos assim, eu não tenho coragem, né? Eu não tenho, né? Mas eu gosto de ler, eu gosto de ver. Né? Isso é muito legal, isso foi muito interessante. Que bacana, que bacana. Depois, então, vem Vulcana. Contos eróticos. Isso, o Vulcana, ele já... Eu sempre digo que um livro, ele molda o nosso próximo livro. Né? O Vulcano, ele tem uma pegada completamente diferente do Clitória. Uma que é contos, né? Daí ele tem uma história, ele tem uma narrativa, né? Ele tem um começo, meio e fim, tem conflito. E ele nasceu porque também algumas mulheres que leram o Clitória me pediram umas histórias picantes. Histórias mesmo, né? Só. E eu, vamos lá. Mas, aí eu comecei a escrever. Aí tem vários contos, tá? Só que o que permeia esses contos, né? É o que as mulheres passam, né? Que elas têm que passar para poderem viver a sua sexualidade livremente. Eu li agora uma... Sim! É muito interessante. Então, assim, ele é um trabalho totalmente diferente, né? Ele tem uma linguagem também muito mais quente, muito mais apimentada, né? E aí tem alguns contos, assim, que eles são, assim, muito, como é que eu posso dizer, muito picantes, e que eles vão indo lá pro fim, e até eu penso, às vezes eu leio e digo, será que ele não é meio bruxante? Por quê? Porque ele tem um conflito, porque é o perrengue que a mulher passa para poder viver a sua sexualidade, né? Então, às vezes, tem coisas assim conflitos, né? Porque a escrita erótica, ela tem, assim, um preconceito em relação a ela, que é a escrita assim, sabe comédiazinha romântica, que só tem um finalzinho feliz, é aquela coisinha ali. Mas esse aqui é um livro de contos. Contos, ele tem um conflito, contos ele tem um subtexto, né? Ele tem um final surpreendente, então eu tinha que seguir. Tem que ir para um outro caminho, assim, é a lógica do conto, né? E eu também não queria escrever, né, eu queria escrever essa outra linha. Então ele tem essa pegada um pouco diferente. Esse aqui, quem gostou mais foram os homens. Olha. E aí, eu tenho uma questão que eu vou estudar sobre isso, que as mulheres, algumas mulheres, elas não gostam de algum tipo de linguagem. Elas não gostam de... Elas gostam de ouvir quando é narrado pelo homem, mas não pela mulher. Né? Quando o homem se refere ao órgão sexual feminino, uma palavra, é aceito. Quando é a mulher que se refere ao órgão feminino, esta mesma palavra, né? Ela já não gosta que uma mulher fale assim. Muitos. Olha, e é uma coisa que eu achei, algo que eu achei muito interessante, que eu fiquei querendo saber, assim, né? E isso também é interessante da escrita. Que tudo bem se alguém me disser, não gostei porque tu falou essa palavra, assim. Eu não acho legal, não achei bonito. Ok? Eu preciso saber o que as pessoas gostam de ler, o que isso leva para a pessoa. É importante para a gente saber.
Então, como tem essa linguagem mais, que é uma linguagem bem clara de como é na cama, né? Claro. Não muito poética como o clitóris, os homens gostaram mais do que as mulheres. Interessante isso. Eu também fiquei aqui encafifada. Fiquei fazendo só algumas conjecturas, mas acho que isso seria bem interessante mesmo. Inclusive um bate-papo com outras mulheres, né, para tentar entender um pouco desse processo, porque às vezes parece cada um tem que ter a sua linguagem, como se a mulher também não pudesse se remeter. Exatamente. A Deus. Como assim? Por quê? Onde é que está o X da questão? Mas isso é cultural, né? Exatamente. Vem de muita carga cultural. Exatamente. Né? Acho que da própria ancestralidade, que a gente vai ver o tipo de cultura que existe em cada espaço, de fato. Mas é interessante isso, porque ao mesmo tempo que pediram de alguma forma, né? No momento que tu apresenta, aquilo choca. Então tem claro, não foram as mesmas pessoas, assim, sabe? Mas é o conjunto todo, assim, porque eu gosto de ir buscando para entender, né? E tudo mais, para ver, e como eu te disse, para tentar moldar uma outra escrita, né? E, assim, as mulheres leem muitos livros eróticos, né? Os livros eróticos são os livros mais lidos na Amazon, na literatura digital, né? Mas eu leio também porque eu gosto e porque eu quero saber o que está vindo, assim, nessa literatura. Mas sempre ela vai para aquele homem poderoso, a mulher vítima, sofredora. O homem é poderoso, mas ele tem um trauma muito forte, claro. Ou é com o pai, ou é com a mãe. Ele tem um trauma, né? E que essa pessoa vai ajudar ele nesse trauma, mas ela sofre muito. Sempre tem um pouco de violência, né? Geralmente os mais acessados têm um pouco de violência. Eu trago aqui um conto de violência sexual. Tentei colocar num conto, assim, sabe? Ele meio que deu uma chocada, meio que chocou as pessoas. Isso. E ela é a mocinha, tá? Ali e tal. Só que, surpreendentemente, né, nesse onda do feminismo que a gente tá, né? Claro, já a quinta, porque vem vindo. Sim. Que bom que vem vindo tantas transformações nesse sentido. É muito comum ela abandonar tudo e ficar com aquele homem poderoso, cuidar da casa, cuidar dos filhos, que tudo bem, se uma mulher pode fazer essa escolha, mas as narrativas vão bastante para essa linha, sabe? E daquela que vai ser a cuidadora, sempre aquela que transforma o outro, ou cuida do... É complicado. Também tem contos nesse livro, no Vulcana, sobre mulher que trai. Outro ponto importante, Patrícia, que eu vejo, assim, quando eu escrevo um conto de uma mulher que trai, né, as pessoas pensam que precisa ter algo muito sério envolvendo o marido para ela poder trair. Mas não por que a mulher não pode trair só por simplesmente? Quer dizer, nós não estou aqui em nenhum momento, nós estamos aqui colocando pontos de interrogação. Exatamente. Enfim, porque não, mas isso ela vai trair o marido. Não, o cara tem que fazer uma coisa, tem que ser um drogado, tem que bater nela. Por quê? Por que ela não pode trair simplesmente por desejo? Por que a gente colocou a mulher nesse lugar e o homem naquele de que ele trai, né? Ele pode trair por desejo, a mulher não. Nós colocamos, né, nesses lugares. Isso também é uma questão que eu trago, assim. Mas que aí também traz naquele ponto da vítima. A mulher sendo sempre a vítima, né? Enfim. E eu acho que está na hora da gente começar a trabalhar as responsabilidades, né?
Enfim. E aí, de novo, as mulheres leitoras não gostam dessas histórias das mulheres que traem, né? A não ser que tenha um problema ali com o marido, uma questão com o marido que, tipo, mereceu. Sabe? Então, também é algo assim que, assim, eu digo que foram questões que surgiram, né? Eu não digo que todas as leitoras, né? Mas assim, surgiu isso, sabe? Então o Vulcana veio para ela porque eu queria mexer mesmo com isso. Então, assim, gostou, não gostou, ok, mas eu quero saber, queria mexer mesmo, entender, né, o que as pessoas, como que as pessoas iriam reagir com algumas questões assim. E foi um trabalho interessante, assim. Né? Não, acho que tu traz um contexto que para mim é completamente diferente, né? Das leituras que eu venho fazendo há algum tempo, então não tinha a menor ideia de tudo isso que tu está contextualizando, compartilhando aqui, né? E que são pontos extremamente importantes para a gente pensar dentro desse campo, então, do feminismo, da liberação da mulher, do empoderamento, né? Um termo que a gente fala tanto, empoderamento, né? Mas o que significa mesmo empoderamento, né? Enfim, eu não tinha, né? E me cria um desejo de querer entender melhor, né? Também me faz refletir como é que eu penso sobre isso, como é que eu sinto isso, né? Porque eu acho que não é só lá para o outro, mas é para nós, né? Como é que isso permeia dentro de mim, dentro do meu corpo, dentro da minha percepção, enfim, né? Que é tão importante. Porque são aspectos necessários, ambíguos, de poder refletir, né? De um contexto que cada vez mais tem sido necessário a gente colocar esses pontinhos assim, sabe? O prazer feminino é uma revolução. A escrita erótica é uma revolução. Ai, ai. Aqui temos outro. Do resto, tudo. E aí? De resto tudo. Esse livro foi finalista no concurso da Carolina Maria de Jesus, promovido pelo Ministério da Cultura, né? Bom, esse livro, ele não é como os outros, assim, que são contos, né? Mas não é erótico. Eles são contos todos narrados por personagens femininas, né? E aí fala sobre maternidade, sobre abandono, sobre desejo. A minha escrita por si só ela é sensual, então ela não é erótica, mas tem bastante sensualidade, assim. Então, assim, é um livro assim que ele fala muito assim sobre relacionamentos e as questões que decepcionam ali, o ponto de decepção nos relacionamentos, sejam eles de amizade, de familiar, né, conjugal, eles têm esse ponto central, assim. Também foi um livro bem interessante, assim, um trabalho que eu gostei bastante de fazer. E tá aí, esse aí eu lancei agora, né? Saiu do forno não faz muito. E ele traz essas narrativas dessas questões assim que todo mundo tem, né? E vários conflitos. Algumas histórias são engraçadas, outras são mais tristes, né? Não, muito legal. E bacana, né? Ter sido finalista num concurso. Puxa vida, legal, né? Vamos pensar que é um grande ensinamento de uma mulher que foi reconhecida, gente, muito tempo depois, né? Nossa. Então, acho que de uma vida difícil. Né? E o que essa mulher nos ensina no sentido, através da sua vida, de transpor esses muros, de colocar isso numa escrita, de convocar as pessoas, né?
Muito legal, muito interessante. Então, parabéns, né, Dana? Porque eu acho que né, ser finalista num concurso como esse, de uma mulher como ela. E quando eu já tinha alguns contos escritos. Aí quando lançaram esse concurso, eu disse, esses contos têm a ver com esse concurso. Por conta disso, são mulheres, né? E tem várias situações, né? Abandono, várias, traição. Então, eu disse assim, é esse conjunto que eu quero fazer, e daí... Muito legal, muito bacana. E esse aqui é uma antologia. Essa antologia, eu participei, ela teve um lançamento em São Paulo em junho agora, no dia dos véspera dos Dias dos Namorados, né? Tem uma editora em São Paulo, que é a Editora Garopa, ela lançou um selo erótico, né? Que se chama Selo Piranha. E aí, essa é a antologia de lançamento do selo. Aí tem várias escritoras, tem algumas aqui do Rio Grande do Sul, poesias, contos. Então, tipo assim, vamos soltar o verbo mesmo aí. Que legal. Então, ele é uma mistura de todos esses meus livros aqui. Não, e eu fiquei... Buraco Quente, o nome do livro, já imagina, né? Dá para fazer várias conjecturas, assim, né? Que bacana. Ele teve muitas pessoas, hein? Sim. Aí a gente teve um lançamento em São Paulo e já teve, assim, mais outros 10 lançamentos e está indo para feiras. Teve uma feira em São Paulo há pouco tempo, que ele foi um dos mais vendidos, inclusive, sabe? Ele foi muito bem recebido. Que legal, que bacana. Muito bem recebido. Talvez a gente traga aqui para Porto Alegre um lançamento também. Tem que, né? Tem que trazer para cá, porque muito legal, assim, até para poder também tá vendo, né, o que outras mulheres, né, estão contribuindo, enfim, né, em relação a isso, que talvez em algumas janelas já são vistas, né? Vou colocar aqui como janela a própria Amazon, outras plataformas, enfim, né? Mas muito interessante. Bem. Acho que a gente... Esse são os livros, né? E agora eu estou com uma plataforma digital, que eu estou escrevendo os contos, né? Que já está no ar. Hoje, ou no máximo amanhã sai o terceiro, eu vou postar o terceiro conto, que é a história, as aventuras amorosas do Bukowski da Zona Norte. Aqui no café aqui. A gente se encontrou aqui, porque hoje a gente está aqui no Teresa's Café, só para variar, né? Então, assim, é um lugar muito legal, e esses tempos a gente se encontrou. Foi aí que a gente conseguiu, na verdade, marcar a conversa. E aí tu estava me contando... Isso, esse é um projeto bem bacana, porque são encontros, né? O Bukowski é um personagem, que é o André, ele é um escritor, e é um solteirão. E aí cada conto é um encontro com uma mulher diferente, uma pessoa diferente, né? E daí é escrito um conto no ponto de vista do personagem masculino, né? Dele. E aí eu reescrevo o conto no ponto de vista da personagem feminina. Então a história é a mesma, mas ela é completamente diferente. Adorei isso! É completamente diferente. E esse trabalho, ele tem uma pegada engraçada. E assim, também na literatura erótica, uma coisa que eu não gosto é que tudo é perfeito, os corpos são perfeitos, assim, não tem uma gordurinha, não tem uma celulite, os saltos gigantes, que eu não né, uma coisa assim, tudo, tanto o homem quanto a mulher, depiladíssimos, né, assim, tudo perfeito, e lindos. E ali não, ali são pessoas como são as pessoas. Gente, como a gente, né? As pessoas, assim, as pessoas, ela tá em casa de calcinha larga, sabe?
aquela coisa, estão ali os dois abraçados e vão comer um bolo de chocolate, ficam com chocolate nos dentes, e é uma coisa, sim, muito de cotidiano. Que tipo, gente, isso aqui é parecido com o que eu vi outro dia, aconteceu comigo. Ai, olha só, ou não é só comigo que acontece isso. Sim. E é super prazeroso. E aí ele tem essa pegada assim, bem quente, bem apimentada, né? Mas são histórias assim muito prazerosas. Que legal. Né? E essa questão dos personagens que assim, eu não quero colocar, né, modelos, né? Modelos de personagens, sim, na minha escrita. Sim. Eu quero que seja como são. Né? Que bacana. E está sendo um trabalho bem legal, então tá numa plataforma digital e tá indo. Que a gente vai colocar aqui na descrição. A gente vai colocar aqui, porque é muito interessante isso, né? Poder ter, por exemplo, uma história através de vários olhares, né? Porque a vida é assim, né? A gente não tem somente um jeito, um olhar, uma forma, né? E eu acho que é uma pegada divertida, convidando também, porque é isso, quando a gente escreve, a gente pode ter um propósito naquela escrita, mas depois que a gente já soltou, ela não é mais, quantas vezes a gente já falou isso, não é mais nosso. E aí vem encontrar uma outra voz e o olhar daquela pessoa, né, que está tendo sobre aquela escrita. Então, acho que é muito interessante. É um projeto que eu fiquei bastante animada aquele dia, né? Fiquei curiosa, né? E acho que convida a gente a fazer milhões de conjecturas, assim, né? Que bacana. Esse, por exemplo, eu tive um retorno, né, de um leitor que ele disse: eu fico sempre pensando, o que ela está pensando? Ele está com alguém, o que ela está pensando? Ou assim, será que ela vai se preparando para o nosso encontro? Como é que é? Eu li tudo ali agora, né? Sabe? Isso é interessante. Foi muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito bom. Adriana, acho que a gente está se encaminhando para o final. Acho que ficaram muitos pontos de interrogação, né? De assuntos importantes, não só interessantes, importantes, né, para trazer para o cenário. E quem sabe, né, a gente daqui um pouco não vai produzir algumas outras coisas, né, de encontros até mesmo, para a gente poder discutir sobre isso, porque eu acho que a leitura pode fazer isso, né, os clubes de leitura, né, essas coisas de poder fazer, porque isso também vai inspirando um ao outro e vai fazendo, mas eu nunca pensei sobre esse prisma, nunca. Que isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu quero fazer é um clube de leitura de livros eróticos, escrita erótica, né? Eu acho que é legal a gente conhecer, né, sobre isso. Eu acho muito interessante rodas de conversa, e quando eu penso em rodas de conversa, eu acho que nas questões femininas como um todo, é importante que o homem participe. Eu gosto de trazer o homem para essa roda de conversa, sabe? Porque eu acho que, claro, dependendo do que a gente vai falar, né? Mas no geral, assim, uma roda de conversa feminista que seja, acho que é legal a gente trazer o homem para ele também entender o que a gente está querendo dizer com tanta coisa, né? Porque às vezes a gente também, dependendo do que faz, né? Não quer ou acha que aquele debate tem que ser só entre aquele grupinho, né? Eu acho que a gente pode expandir um pouco mais e também trazer o homem para essa conversa. Acho que todo mundo ganha. Acho que sim. Acho que a gente está mais do que no momento de poder olhar de uma forma diferente as coisas e trazer mesmo para a roda, né, os diferentes olhares, e aí pensando na questão do homem e da mulher, sem dúvida nenhuma, né? E eu reforço, acho que assim, a tua vinda nesse momento para essa conversa também reforça, a gente conversou sobre isso num determinado momento hoje, dessa compreensão, para que a gente possa também conversar com as crianças
de uma forma bacana mesmo, sabe? Séria, responsável, né? Cuidando daquelas crianças que estão aí. Não me expondo essas crianças, né? Mas cuidando delas, sabe? Conversando, escutando o que elas têm para nos dizer, para nos perguntar. E se muitas vezes a gente não tem o que responder naquele momento, tá tudo bem. A gente pode dizer, olha, nesse momento eu não sei te responder sobre isso. Vamos aprender juntos? Ou, né? Eu acho que assim, ter essa naturalidade, né? Eu acho que talvez a gente traz uma seriedade maior com algo que é tão importante, que está falando das nossas vidas e de algo tão sagrado para a gente. Com certeza. A sexualidade que não se reduz ao aspecto, né, de um ato, é muito importante a gente conversar, né? Então, quero te agradecer imensamente, mas antes de finalizar, tu deixar as tuas redes aqui, porque eu imagino. Aí vocês podem deixar os comentários também, a gente vai estar aqui conversando com vocês nos comentários, né? Mas eu imagino que várias pessoas vão estar entrando em contato contigo também, né? Trazendo alguns questionamentos, né? Enfim, a gente está aqui para isso, né? Para facilitar processos. Que bom. Acho que pode deixar as suas redes agora para gente. Eu assim atuo mais no Instagram, que é Adri Mondadori, né? Lá eu geralmente coloco poesias, né? Fotografias, poesias e divulgo o trabalho, né? O trabalho dos livros e tudo mais. Aí no Facebook é Adriana Mondadori. E a plataforma digital, daí está lá nas minhas redes sociais, mas é lá no Substack, tá? Então ali, mas quem entrar lá no Instagram tem tudo lá, daí pode dar uma vasculhada lá. Tem os livros, né? Ah, muito legal. Ó, mais uma vez, ó, história vulcana. De resto, tudo e buraco quente. Né? Então, acho que a gente tem aí um convite para estar acompanhando a Adriana, né? E para estar participando desse processo, que eu acho que é tão interessante, tão bacana. Enfim. Tão prazeroso. É tão prazeroso, ainda bem que é prazeroso, né? Tem que ser prazeroso. Então, Adriana, gratidão infinita, né? Mais uma vez, pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente, trazendo algo tão sensível, sabe? E agradeço também a quem está aqui nos acompanhando e agradeço a Cláudia, né? Sempre uma parceira aqui do canal, né? Através do Terezas Café, que também vai ficar aí, né? As redes de Tereza na descrição, então, da nossa conversa. E por isso que muitas vezes tem sons aqui, porque a vida é assim, a vida como ela é. Então, que sejamos luz, paz, sabedoria, gratidão, encantamento e até a próxima. Até a próxima.